Oi pessoal, tudo bem? Esse algoritmo aqui, ele coleta dados dentro de um intervalo, pega esses dados, separa os números pares e faz a soma desses números pares. É um algoritmo muito bom para treinar e eu vou deixar para você resolver. Então, basicamente você tem que coletar os dados, listar os dados e listar a soma. Vou dar 3 dicas para você resolver esse problema, tá? A primeira dica é, para você coletar o intervalo de início e fim, você vai usar duas variáveis do tipo inteiro. Você vai usar, segunda dica, você vai usar o loop para percorrer esse intervalo, tá? E outra coisa, a estrutura usada para separar os números pares dos ímpares é uma estrutura condicional se. Eu vou mostrar funcionando e a gente já resolve. Mas pausa o vídeo e tenta resolver por si mesmo. Por exemplo, eu vou digitar aqui o intervalo de 10 a 23, vai. Aí ele pega os números pares dentro desse intervalo, tá vendo? E faz a soma para mim, tá bom? Então vou testar aqui o outro. 11 a, dou enter, ele só pegou os dois números que eu digitei e não fez a soma, tá? Porque, ó, 12, ele só mostrou aqui 12. Por exemplo, 11 a 17, aí já vai ter uma somazinha. Aí ele mostra para mim a soma dos números de 11 a 17, que são esses da 42. Beleza? Vamos resolver? Então, a primeira coisa que você vai fazer é coletar as variáveis. Então, eu vou declarar uma variável aqui do tipo inteiro, e aí eu vou chamar a variável que vai receber o intervalo de início de início números, vou igualar essa variável a zero, e vou declarar uma outra variável que o nome você já pode adivinhar, números. Colocar assim, ó, declarar igual a zero, e uma terceira variável, essa vai receber a soma dos pares. Variável por nome de soma mesmo. Tá ok? Então aqui eu já tenho as 3 variáveis que eu vou utilizar. Agora eu vou pedir ao usuário para digitar o início e o fim. Entre com o... Nossa, que isso? Início. Nem sei que se tem acento no início aí. Aí a gente recebe o início números e já entendeu, né? Entre com o fim. Fim com o fim. Até aqui eu já coletei, ó, se eu executar, ele vai coletar para mim os dados, ó, sem problema nenhum. Eu só vou igualar isso aqui, ó, chegar mais para cá com os pontinhos para ficar na mesma reta. Aí com isso, ó, fica mais bonitinho, tá vendo? Então eu já estou coletando o início e o fim, né, do algoritmo. Agora eu vou colocar isso aqui dentro de uma estrutura de repetição para. Então para isso, vamos usar aqui a estrutura de repetição para. E aqui dentro, eu vou declarar uma variável com o nome de i, e esta variável ela não vai receber zero igual das outras vezes que eu mostrei para vocês, ela vai receber o início números, porque ao receber o início números, eu estou garantindo que o meu loop para comece a partir do número digitado, que o usuário digitou como início. E aí aqui vem a comparação, então eu vou comparar se a variável i, enquanto ela for menor ou igual o fim números. Dessa forma dinâmica aqui, eu vou somar mais um no i. Do jeito que está aqui, ó, se vocês virem aqui dentro do i, da estrutura para, e digitar aqui em barra N e colocar aqui a variável i, ela vai se repetir exatamente as vezes que eu digitar tanto a tanto, por exemplo, de 10 a 20. Ela vai repetir. Ela vai começar contando do 10, ó, e vai até o 20, tá vendo? Isso acontece porque quando eu uso essas variáveis aqui, início números, ele pega o 12. Então o i na primeira passagem vale 12. E na última passagem vale 17. Perfeito, é isso mesmo. Ó, você vê que está listando todos os números. Agora o próximo passo é separar os ímpares dos pares. E eu só quero o número par aqui. Para fazer isso é muito simples. Você vai vir aqui, ó, e vai declarar, e vai usar a estrutura condicional se e vai fazer um teste lógico aqui. Então o que você vai testar? Você vai testar a variável i, a cada loop que passar vai cair dentro desse estrutura de condição e vai verificar se o número atual, se o resto da divisão por 2 é zero. Se for zero é par. Se o resto da divisão for 1 é ímpar o número. Isso mostrei em uma aula que eu vou deixar o link na descrição aí sobre resto da divisão. Ou seja, todo número inteiro, se eu dividir por 2 e o número inteiro for par, o resto da divisão é zero. Se o número for ímpar, o resto da divisão é 1. E é com isso que a gente vai conseguir identificar se o número é ímpar ou é par aqui. Então eu testo no momento em que eu estou aqui na sequência do loop, a variável i, e aí eu uso um operador chamado
ele é conhecido como módulo da divisão, porque ele, em vez de mostrar a divisão de um número, ele mostra o resto da divisão de um número por outro número. No caso, é o resto da divisão de i por 2, tá? Só que aí eu tenho que comparar isso. Então eu pergunto se isso aqui é igual a 0, porque se for igual a 0, significa que o número é par. Se for igual a 1, o número é ímpar. Pronto, é só isso, tá? E aí aqui, ó, se eu colocar um escrevo aqui, ele já vai listar para mim somente os números pares. Eu posso colocar a variável i aqui, só vai me mostrar o número par, dentro do intervalo que eu digitar. Ó, intervalo entre 10 e 19, por exemplo. Ele vai listar só o número par, fica olhando. Ó, 10, 2, 4, 6, 8, beleza. Ah, vamos colocar um intervalo começando com ímpar e terminando com par. Ó, ele vai listando só os pares, só número par, tá vendo? Por quê? Porque ele faz aqui o teste, ó. Primeira passagem, o loop começa com 14. Então ele testa 14 dividido por 2. É uma divisão exata? Tem resto zero? Sim. Então ele joga o 14 aqui dentro e mostra para mim. Aí ele vai para o 15 e testa 15. Tem uma divisão exata? Não. 15, se eu dividir um número inteiro, né? Vai ter resto 1. Então ele passa. 16, se eu dividir por 2, vai ter resto 0. Então é pá, e assim por diante. E agora, como é que eu faço o cálculo? O cálculo eu posso fazer aqui mesmo, ó. Aqui dentro mesmo. Eu venho aqui dentro do si e aqui eu pego a variável soma, que eu escrevi lá, e digo o seguinte: soma igual a soma mais i. Ou seja, toda vez que passar, ele vai somar. Por exemplo, ele vai identificar o 14 como par. A soma vale 0. Aí vai ser a mesma coisa que 0 mais 14. Aí a soma já vale 14. Na segunda passagem, 16. Aí vai ser 14 mais 16. E assim por diante. Só vai somando, vai incrementando. E como é que eu exibo esses dados? Fora de todo o loop. O loop para começa aqui e termina aqui. Eu venho aqui e exibo. Soma dos pares. Eu venho aqui e ponho, ó, a variável soma. Fico olhando. 10 a 20. 90. E assim por diante. 12 a 78. Vai somar todos os números pares que eu digitei de 12 a 78, sem problema nenhum. E aí você pode completar, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, você pode vir aqui e colocar de início a fim. Foi olhando o que vai acontecer. De 12 a 33, soma dos pares, e 242. Se eu colocar um barra N aqui que separa. 12, 56, por exemplo. De 12 a 56, soma dos pares, 782. De 13 a 16, soma dos pares, 30, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado. Deixa seu like e siga o nosso canal pra gente bater aquelas 4.000 horas sonhadas lá de monetização.